Glória a Deus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Nesse mesmo espírito de oração, vamos fazer uma oração para a gente iniciar esse culto abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, só o Senhor é Deus na nossa vida, Senhor. E nós estamos aqui, Pai, como igreja, para glorificar o Teu poderoso nome, para engrandecer, Pai, o Senhor que é Deus Criador. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós entramos aqui na Tua casa, na Tua presença e clamamos, Pai, poderosamente pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo na nossa vida, pela presença do Teu Espírito Santo, Pai, nos ensinando a estar aqui Te louvando, entregando, Pai, a Ti o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós subimos à Tua casa, o Senhor nos trouxe até aqui e nós estamos aqui, Pai, buscando a Tua presença, meu Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, derrama do Teu Espírito Santo poderosamente na nossa vida, derrama do Teu Espírito Santo poderosamente, Pai, na vida de cada irmão. Pai, em nome de Jesus, nós somos carentes da Tua presença, Pai. Glorioso Deus, fala conosco nessa noite, usa poderosamente, Pai, em nome de Jesus, o Teu louvor para falar conosco, o nosso louvor, Pai, para entregar a Ti tudo que a gente tem, Pai, de adoração pelo Seu grande nome. Pai, em nome de Jesus, usa de uma maneira poderosa, Pai, o Teu servo que vai trazer uma palavra para nós, que vai trazer, Pai, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que ensina, a Tua palavra, Pai, que em nome de Jesus nos coloca no Teu caminho, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, recebe, meu Deus, em nome de Jesus, a nossa adoração, o nosso louvor, para a glória do nome do Teu Filho, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.
de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça. Eu amo que não falha. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça. Eu amo que não falha. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia. Vamos abri-la no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 25. Se você tiver sem a sua Bíblia, eu vou pedir para que você possa acompanhar com alguém que esteja aí ao seu lado, para que a gente possa ir juntos participarmos aí desta palavra que Deus preparou para nós. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 25, versículo de 1 a 13. A parábola das 10 virgens. Os irmãos acharam? Amém. Então vamos ler a palavra enquanto alguns ainda vão se localizando. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde
chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Então vamos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, por esta palavra. Nós estamos buscando a presença de Deus para que a gente possa estar trazendo para a igreja uma palavra que possa estar orientando a igreja como servir a Deus, como ter uma vida cristã abençoada diante de Deus. Tem percebido, o Espírito Santo tem falado comigo a respeito dessa dificuldade que a gente encontra nos dias de hoje. As pessoas, elas estão ouvindo bastante a palavra de Deus, estão conhecendo bastante a Bíblia, mas elas não estão sabendo o que fazer, como se colocar diante do Senhor. Elas não estão sabendo o que é ser crente, o que é ser um cristão, o que eu devo fazer como crente, o que eu devo fazer como cristão. E as pessoas que acabam tendo um conhecimento da palavra de Deus, elas acabam tendo uma vida, se não igual, muito próxima à vida das pessoas que não conhecem a Deus, né? E a gente sabe que isso não vai dar um bom resultado lá na frente, porque nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem um propósito bastante definido, que é o propósito da salvação. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Deus em diversas situações. Nós precisamos de Deus para que Deus possa nos abençoar em diversas áreas, de momento, no presente, né? Mas existe uma coisa que é principal, que é a nossa salvação. E é por isso que o Senhor Jesus nos chamou para estarmos aqui na casa dele, a fim de que nós possamos estar cada dia nos preparando para que a gente não venha se perder depois de tudo isso, mas para que a gente venha alcançar a salvação. A palavra de Deus fala assim: o que adianta, né, a gente viver tanto, a gente trabalhar tanto, a gente lutar tanto? O que adianta a gente enfrentar tantas circunstâncias na vida e por fim perder a salvação? Então a salvação deve ser sempre o nosso objetivo principal. A salvação, nós precisamos trabalhar por ela, nós precisamos investir na nossa vida para que a gente possa cada dia estarmos nos fortalecendo nela. Assim como nós investimos na educação, a gente investe na saúde, a gente investe no lazer, a gente investe numa boa moradia. Acima de todas estas coisas, em primeiro lugar, está o nosso investimento na salvação, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, mas a salvação é o que nós esperamos para uma vida eterna. Amém, irmãos? E é justamente por isso que o Senhor Jesus então falou aqui aos apóstolos e aos seus discípulos a respeito aqui de uma série de coisas que eu vou observar aqui nesta noite com você, que faz o grande diferencial das nossas vidas, né? Estarmos na presença dele, que faz o grande diferencial, né? Que a nossa postura é a nossa vida cristã. E eu quero te dizer, por exemplo, que nesse texto aqui, a Bíblia fala a respeito de uma situação onde havia ali algumas moças, que elas são chamadas aqui de virgens nessa parábola das 10 virgens, e elas estão sendo vistas aqui como pessoas que estavam esperando
o Senhor Jesus. Então elas tinham conhecimento da palavra de Deus e elas estavam aqui na grande expectativa da volta do Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer que tudo isso faz parte, para que a gente possa participar desse projeto de salvação. O primeiro passo aconteceu na nossa vida quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que não há nada nesse mundo que pode nos salvar a não ser o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que Ele é o Salvador. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para que Ele pudesse nos salvar. Fala a Bíblia Sagrada que entre todos os nomes, não existe outro pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser através do nome de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo salva. Diga comigo, Jesus Cristo salva. Então não existe outra coisa que possa nos salvar. Porém, Jesus Cristo, Ele nos tira do mundo e Ele nos coloca dentro da casa do Senhor. A casa do Senhor é o lugar onde nós vamos ser preparados para que a gente possa alcançar a salvação. Porque nós, uma vez sendo alcançado pelo Senhor Jesus, nós ainda não estamos totalmente salvos. A obra é completa. A obra ela é infalível. Mas a Bíblia fala que somente aqueles que forem perseverantes, aqueles que chegarem até o fim, esses alcançarão a salvação. Então, do dia em que nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus até a sua volta, nós temos que estar aí apercebidos, nós temos que ter uma vida cristã, uma vida que possa justificar a nossa salvação, uma vida que possa realmente dar toda a condição necessária para que na volta do Senhor Jesus nós possamos alcançar essa promessa de vida eterna. Então nós estamos na igreja para quê? Para nós aprendermos a vivermos conforme é a vontade de Deus. Nós estamos na igreja para aprender a palavra e nós estamos na igreja para poder praticar a palavra. Então nesse texto aqui, o Senhor Jesus ele vai falar com a igreja a respeito de algumas coisas que nós precisamos cuidar, a fim de que a nossa salvação não venha a ser prejudicada. Vocês viram aqui, eram 10 virgens, só que das 10, 5 foram bem-sucedidas e 5 não. 5 não alcançaram o objetivo principal, que era de poder participar das bodas, não é isso? Então, nós não podemos deixar que isso venha acontecer conosco. Depois de nós termos trilhado um caminho, a gente perder o principal por causa de alguma coisa que nós não cuidamos, por causa de alguma coisa que nós não apercebemos. Então, nós estamos passando por um processo de santificação. Então, a salvação ela é completa, mas a santificação ela é gradativa, porque os santos vão ser salvos, não são todos. A Bíblia fala que os vencedores vão ser salvos, não é isso? Então nós estamos caminhando para isso, e nós temos que vencer, sempre estar vencendo todas as dificuldades da vida, para que a gente venha então alcançar essa bênção do céu. Então ele fala aqui a respeito de alguns pontos que são, um filtro que ele traz aqui para nós. É um ensinamento para que a gente possa estar apercebido a respeito disso. Veja aqui, no capítulo de número 24, no versículo de número 45, ele vai trazer uma parábola aí a respeito dos servos bons e dos servos maus.
E ele vai então estar nos ensinando a grande necessidade de não somente de nós estarmos na igreja, mas ele vai estar nos ensinando aí sobre a necessidade de nós estarmos cultivando um coração bom. Então quem quer trilhar uma vida cristã tem que lutar contra a maldade, tem que lutar contra o mal, mas lutar também contra a maldade. Existe o mal que está do lado de fora e existe o mal que está aqui do lado de dentro. Às vezes a gente luta contra o mal que está do lado de fora, mas a gente alimenta o mal que está aqui no nosso coração. A gente dá espaço para a maldade que está dentro do nosso coração. Então, nesse texto aí, a Bíblia vai falar, Jesus ensinando, né? No versículo de número 48, fala assim, ó, mas se aquele servo, veja, é servo, mas se ele sendo servo for mau e disser consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébreis, virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não espera e a hora que ele não sabe. E olha aí, e ao invés de salvá-lo, vai castigá-lo, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então veja, irmãos, que para nós que somos cristãos, para nós que estamos esperando a salvação, é importantíssimo que a gente cultive um coração segundo o coração de Deus, que a gente faça o bem, que a gente plante o bem, que a gente pense o bem. Por quê? Porque isso vai fazer diferença lá na frente. Isso pode comprometer a salvação da nossa vida. Então nós temos que ser bons, nós temos que às vezes lutar contra a nossa natureza, porque a nossa natureza é má, a nossa natureza ela é tendenciosa, e é por isso que nós precisamos estar sempre em oração, sempre em consagração, porque para vencer a nossa natureza, nós precisamos orar. O nosso maior inimigo nem é o diabo, sabia disso? Porque o diabo ele já teve a sua derrota, ele já sabe que está vencido, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos, o nosso eu, são os nossos desejos, são os nossos planos. Então quando a gente luta contra o diabo, não é difícil, porque a gente pode fazer isso no nome do Senhor Jesus. Jesus disse, em meu nome vocês vão expelir demônios, em meu nome vocês vão colocar as mãos e as doenças serão curadas. Mas e nós mesmos? E o nosso eu? E o nosso eu? O nosso eu é um problema. Nós temos dificuldade em vencer o nosso eu. Então a Bíblia fala que aquele que quer ser salvo precisa ter uma vida cristã. E uma vida cristã, ela é marcada, ela é pautada por um caminho do bem. Um coração limpo, voltado para Deus, disponível, aberto para o Espírito Santo, para que a gente possa todos os dias estar realizando obras que sejam agradáveis aos olhos de Deus e que venha fazer com que então a nossa vida ela possa alcançar esse benefício do Senhor. Então veja que os maus, né? Os maus não serão bem-sucedidos na fé. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu sou crente, não, eu tenho uma fé, eu acredito em Jesus, mas não é só isso. Jesus disse assim, olha, que aquele que acreditava nele não era somente aquele que o ouvia, era aquele que o ouvia e praticava. Então nós precisamos praticar. O que é praticar, irmãos? É estar fazendo sempre, treinando. Nós precisamos treinar ser bom. Nós precisamos, ficar ali disciplinados nisso, corrigindo nossas falhas, indo para a oração quando o nosso coração não quer ceder.
mas a Bíblia fala que somente os bons vão ser salvos. Eu preciso falar isso para você. Somente aquele, não é somente os crentes. Os salvos vão ser somente os servos, os crentes bons. Amém, irmãos? A Bíblia também vai nos falar aí, nessa linha de parábola, no capítulo 25, no versículo 14, a Bíblia vai falar sobre a parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos vai falar sobre mordomia. Então a Bíblia vai falar a necessidade que nós temos de administrar a nossa capacidade e a nossa responsabilidade. O servo de Deus, irmãos, tem que ter capacidade. Nós temos que ser capazes. Nós temos que desenvolver. Nós temos que fazer com que as coisas elas possam realmente produzir. Nós temos que estudar, nós temos que nos capacitar, nós temos que desempenhar, nós temos que realizar. Se nós vamos constituir família, nós temos que nos dedicar a isso. Se nós vamos trabalhar, nós temos que dedicar ao trabalho. Se nós vamos construir, nós temos que dedicar à construção que nós estamos desejando. Então, nós temos que ter capacidade. Nós não podemos viver, sabe, entregando tudo na mão dos outros. Entrega os filhos na mão dos outros para criar, né? Entrega a casa na mão dos outros para cuidar. Entrega tudo na mão dos outros, entrega a educação na mão dos outros, entrega a fé na mão, olha, ore por mim, entrega a doença, olha, eu estou enfermo, vai lá na igreja, pede uma oração por mim. A gente tem a mania de ficar entregando as coisas, para que as outras pessoas possam cuidar. Isso aí, meu irmão, pode ser uma vida comum nesse mundo, mas não é a vida que os servos de Deus devem praticar, porque a Bíblia fala que quando Jesus voltar, tudo isso vai ser cobrado. Veja que aí na parábola dos talentos, ele deu 5 talentos para um, ele deu 2 para outro, deu 1 para outro. Os que multiplicaram, entraram no gozo do Senhor. Mas aquele que não teve, não é que não teve capacidade, não desenvolveu a capacidade. Aquele que não teve responsabilidade, né? Então a Bíblia fala que ele enterrou, ele não administrou. E aí lá no versículo 26, no versículo de número 26, ele é chamado assim: respondeu-lhe porém o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, né? E aí lá no 30 fala assim, ó: e o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de... Então, nós como servos de Deus, nós não podemos sermos inúteis, nós não podemos ser incapazes, nós não podemos viver uma vida por nada. Nós precisamos ter uma utilidade, sabe? Você como esposa deve ser útil, você como marido deve ser útil, você como um empresário, você precisa ser útil. Não é só fazer, sabe? Não é só fazer, não é só fazer os deveres da casa, não é só colocar dinheiro dentro de casa, não é só chegar lá no trabalho e cumprir o horário, não é somente chegar no final do mês e pagar o salário do funcionário. Não é só isso, isso é pouco. Nós precisamos ser útil, nós precisamos ter uma utilidade, sabe? Não é somente ser um utensílio, não é somente ser um objeto. Nós precisamos ter visão, nós precisamos sermos oportunos, nós precisamos sermos pessoas que existe sobre nossas vidas a necessidade, nós precisamos ser desejados, nós precisamos ser procurados, nós precisamos ser visualizados, nós não podemos sermos rejeitados,
Podemos ser rejeitados como cristão pelo mundo, mas não podemos ser rejeitados sobre a nossa capacidade, sobre a nossa responsabilidade. E nós não podemos ficar delegando, nós podemos que assumir, porque aquilo que Deus nos deu não vai cobrar conta de quem nós delegamos. Aquilo que Deus nos deu, nós seremos cobrados. Toda a riqueza que Deus nos deu, toda a bênção que Deus nos deu, nós vamos prestar conta dela. Então, é importante que como servos de Deus nós sejamos capazes. Você, mas eu não sou capaz. Então você começa a orar. E você começa a pedir a Deus, para que Deus possa, pastor, mas eu não sei fazer. O Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito Santo vai te orientar. O Espírito Santo vai te ajudar. Mas você precisa aparecer nesse cenário da sua vida, não como se você fosse uma peça, mas você precisa aparecer como um escolhido de Deus, como um salvo, uma pessoa diferenciada nesse mundo, uma luz nesse mundo de trevas. Nós estamos vivendo num mundo de incapacidade, irmão. As pessoas estão se tornando pessoas incapazes, todas as áreas. Nós procuramos um profissional, é limitado. Nós procuramos alguém da saúde, está complicado. Nós procuramos às vezes alguém da área civil, né? Jurídica, nós temos dificuldade. Você procura às vezes alguém para consertar sua geladeira, você tem dificuldade. Você procura alguém para fazer uma reforma na sua casa, você tem dificuldade. Está todo mundo limitado, ninguém está mais interessado. Você faz uma pergunta para poder acrescentar alguma coisa, a pessoa que é da área, ela não sabe te responder. Por quê? Porque ela não está interessada, ela não tem capacidade e ela também não tem responsabilidade por aquilo que ela está fazendo. As pessoas estão fazendo somente para ganhar sustento. As pessoas estão trabalhando somente para poder alcançar poder financeiro. Ninguém está mais preocupado em mostrar capacidade, qualidade. São poucos, mas nós não. Nós temos um Deus que espera isso de nós. Nós temos um Deus que está pronto para fazer com que nós sejamos uma diferença nesse mundo. Você não quer chegar lá? Aí a pessoa fala, pastor, eu estou orando. Então, mas Deus vai fazer você chegar lá usando a sua capacidade. Deus não vai te presentear. Deus vai usar a sua capacidade. Esforça-te e eu te ajudarei. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Aleluia. E depois, para finalizar, ele vai falar a respeito, a partir do versículo 31, ele vai falar a respeito de uma situação que é muito importante. Por exemplo, a gente perceber que ele vai falar aí a respeito da separação das ovelhas e dos cabritos. Então veja bem, olha, é necessário que a gente seja bom, é necessário que a gente seja capaz, é necessário que a gente tenha responsabilidade com tudo, é necessário que a gente aprenda a ser ovelha, porque ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Vamos ver isso, o que a palavra está dizendo isso para nós. Pastor, eu não sei como me comportar no reino de Deus, o que eu preciso fazer? Você precisa aprender a ser ovelha. Então o que é ser ovelha, né? O que é ser ovelha? Então a Bíblia fala que Jesus, ele ensina aí, por exemplo, da seguinte maneira. Olha, versículo de número 34 do capítulo 25, fala assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai,
entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E por que a direita? Porque no 33, ele diz assim, ó, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. As ovelhas estará e os cabritos e as ovelhas ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Entrai na posse, quer dizer que isso tem a ver com a salvação? Tem, está falando aí, tem. Mas como que ele separa o que é ovelha e o que é cabrito? Aí ele vai explicar no 35. Ele fala assim, ó, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, ó, futuro, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então qual é a condição de ser ovelha? É de estar fazendo isto. Qual é a condição de ser cabrito aos olhos de Deus? É estar fazendo ao contrário. Olha lá o 42, ó. Olha lá, o 41, ele fala assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Quem que está à esquerda? Os cabritos. E ele vai dizer aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, olha isso, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas para aqueles que não tomam atenção, vão participar disso. Não era para ninguém, não era para nenhum de nós, era só para o diabo e os seus anjos. Mas como nós, veja bem, damos lugar ao mal, nós damos lugar ao diabo, então a gente vai ter que, muitos vão acabar morando com ele. Aí o 42 fala assim, porque tive fome, olha lá, e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando enfermo e preso não fostes ver-me. E eles perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos dessa maneira? Versículo 45, então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que deixardes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo, porém os justos para a vida eterna. Então qual é a prática de vida cristã? É cuidar disso, irmão. Você tem que cuidar das pessoas que estão ao seu redor, aquelas que precisam da sua visita, vai fazer uma visita, aquela que precisa da sua ajuda, dá a sua ajuda, aquela que precisa da sua atenção, dá atenção, aquela que precisa da sua oração, ore por ela, aquela que precisa de um conselho, aconselhe, entendeu? Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Que a salvação é para aqueles que vão estar à direita, as ovelhas, e não para o cabrito. Por que Deus usa esse simbolismo da ovelha e do cabrito? Porque a ovelha tem muito para dar, a ovelha tem a lã para dar, a ovelha tem a docilidade para poder ofertar, a mansidão para poder ofertar, tem a carne para poder ofertar. E o cabrito? Olhando aqui, por exemplo, para aquele cabrito desenvolvido, que você sabe, né, que na nossa nomenclatura vira um bode. Quem quer comer um bode aí? Cheira mal, não tem pelo para ofertar. O que se faz com pelo de cabrito? Nada. O
que se faz com a pele de cabrito? Só quando a gente pega assim algum lugar que, né, tem assim muita dificuldade, acaba comendo um negócio desse. Mas quem pode fazer uma escolha, para nada serve. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Olha, que a salvação é para aqueles que compartilham. Você tem lã? Compartilha com alguém. Você tem conselho? Dá o seu conselho para alguém. Você tem alguma coisa para contribuir? Agora tem gente que além de não querer contribuir, se puder tira, engana, faz coisa errada, joga as pessoas no buraco, rouba, distorce, complica, atrapalha, prejudica. Então a Bíblia está falando que esse não é o caminho do salvo. Esse não é o caminho do salvo. Nós precisamos estar preparados para que a gente possa compartilhar, porque afinal de contas, nós precisamos reconhecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque tudo que nós temos não é nosso, foi Deus que deu, e aquele que deu é poderoso para dar mais. Então nós não podemos simplesmente comer a comida que Deus nos dá, morar na casa que Deus nos oferece, usar os bens que Deus nos deu, e a gente falar assim, ah lá, ninguém faz nada, eu não vou ajudar ninguém. Não, nós temos que ajudar, nós temos que compartilhar, nós temos que abraçar o necessário. Por isso que a igreja, ela tem essa visão social, por isso que nós temos os projetos. Por quê? Porque não adianta nada a gente ficar dando glória a Deus aqui e não fazer nada. Nós vamos resolver o problema do mundo? Claro que você não vai resolver o problema do mundo, mas custa você dar um prato de comida para quem bate na tua porta? Custa você falar de Jesus para quem está no seu caminho? Custa você fazer uma visita para quem está precisando de uma visita? E essa visita aqui é aquela visita que nós estamos falando, aquela visita de Jesus, aquela visita espiritual. Não é aquela visita só para fazer, não, é aquela visita para falar da palavra. Ao invés de ficar sabendo que aquela pessoa está lá com um problema conjugal e ficar divulgando o problema conjugal, nós temos que ir lá e fazer uma visita para poder orar por aquela família, aconselhar aquela família, ajudar. Nós não somos cabritos, nós somos ovelha. Nós não estamos à esquerda, nós estamos à direita. Nós um dia tivemos necessidade e Deus nos socorreu. Por que nós estamos aqui? Porque na nossa fome, na nossa miséria, nas nossas prisões, nos nossos lugares secretos, o Senhor colocou alguém para nos socorrer. E hoje nós somos instrumentos na mão dele para socorrer alguém. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. E aí vem o texto que nós lemos, é a parábola, destaque para nós aqui hoje. Então veja que é um filtro, né? A salvação é para os bons, a salvação é para os capazes, a salvação é para os que são responsáveis, a salvação é para aquele que compartilha, aquele que está preocupado com o outro, aquele que tem o próximo, porque é o segundo mandamento. O primeiro é amar e o segundo amar o teu. Então, e agora vem essa parábola que nós vimos aqui das virgens. O que fala essa parábola? Essa parábola fala que vai participar das bodas do Senhor as virgens. Diga, as virgens. Então a Bíblia fala que as virgens estavam lá, e a Bíblia fala, por exemplo, que eram 10 virgens. E esse número 10 aqui não é à toa, é um número que tem propósito. Porque todas era um costume judaico, por isso que Jesus usou 10. Todas as coisas que iam se decidir em Israel, precisava juntar 10. Juntava 10, então 10 decidia.
Então por isso que Jesus usa 10. 10 é um número para poder ter uma decisão, para poder ter uma avaliação. Então a Bíblia fala que as 10 eram virgens. Então veja que para estar capacitado ao reino de Deus, a gente precisa ser como virgem. O que significa essa palavra, por exemplo, virgem? Significa alguém que é consagrado. O que significa, por exemplo, uma moça virgem? Uma moça virgem é uma moça que está separada para o casamento. É uma moça que está se guardando para o casamento. O que significa um moço virgem? Um moço que está guardado para o casamento. Ele está, se preservando. Então virgem significa se guardar, se preservar. Estar, por exemplo, sem contaminação, sem corrupção. Ter o selo sobre si. Então nós, quando nós nascemos, olha que coisa interessante, todos nós nascemos selados. As moças nascem virgens, os rapazes nascem virgens, todo mundo tem um selo. Esse selo um dia, ele vai ser quebrado. Hoje se quebram esse selo de uma maneira pecaminosa, mas não era para ser assim. Era para ser de uma maneira santa. Assim também somos nós. Como que nós podemos nos tornar virgem, pastor, se eu já sou uma pessoa contaminada, eu já pequei, eu já fiz tanta coisa errada, pastor? Se a salvação é para os virgens, então eu não vou conseguir, pastor. Mas acontece que Nicodemos tinha essa dificuldade, e ele foi falar com Jesus, e Jesus disse isso para ele: Nicodemos, para poder ver o reino de Deus, para poder ser salvo, é necessário você nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, disse o Senhor Jesus. Então, para que nós possamos sermos virgens diante de Deus, depois de tudo que nós já fizemos, depois de tudo que nós já falamos, depois de tudo que nós já nos envolvemos, nós temos essa oportunidade? Temos. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de Cristo. Por isso que Romanos vai falar sobre esse novo nascimento. Então, é necessário que você seja puro. É necessário que você seja consagrado. Não é só ser crente. Precisa ser crente e puro. Precisa cultivar a pureza. Precisa trabalhar nisso, porque nós somos muito maliciosos. A vida nos faz ser maliciosos, mas a Bíblia fala que nós precisamos trabalhar, e aí é que entra o nosso trabalho espiritual. Viver na presença de Deus significa trabalhar constantemente. Então a gente precisa trabalhar a nossa pureza. O mundo nos contamina, e aí a gente precisa trabalhar para descontaminar, para jogar para fora todo o mal que o mundo, as pessoas nos contaminam, e a gente precisa trabalhar, a gente precisa permanecer puro, a gente precisa se purificar. Então como que eu vou me purificar? Nascendo da água e do o que é isso? É sendo batizado nas águas e recebendo o Espírito. Quem não é batizado nas águas, não recebeu o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse assim: vai a todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, será... Então veja que Jesus fala, aquele que crer, precisa ser batizado. Para que ele possa ser salvo. Por quê? Porque quando ele é batizado, ele recebe o Espírito Santo. E aí então, ele se tornou uma nova. Se ele é uma nova criatura, então ele volta a ter um selo, que na Bíblia chama o selo do Espírito Santo. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, irmão. Selados pelo Espírito Santo. Só que nós precisamos agora preservar esse selo. Nós não podemos entregar esse selo para o mal. Nós não podemos sermos violentados pelo mal.
Nós precisamos andar no caminho seguro. Não é porque agora nós somos de Deus, nascemos de novo, que agora o pecado não vai, né? Nós precisamos ter cuidado. É que nem aqui, por exemplo, as pessoas, né? Mesmo na nossa cidade, nas capitais muito mais, mas você tem que escolher a rua que você anda, porque tem rua que é perigosa. Você tem que escolher o lugar que você entra, porque tem lugar que é muito perigoso, muito violento. Você pode ser assaltado, você pode ser, né? Pode ser abatido, você pode ser violentado. Espiritualmente, mesma coisa. Nós precisamos cuidar do nosso selo. Nós não podemos correr o risco de sermos violentados. Nós não podemos correr o risco de perder esse selo. Nós não podemos, então nós precisamos nos guardar a nossa virgindade espiritual. Fala para quem está do seu lado que é batizado, fala assim: você é virgem espiritualmente. Então nós precisamos guardar agora. Nós precisamos lutar por isso, orar por isso, ter sabedoria, evitar a presença do mal, a estratégia das trevas. Por que nós vamos nos colocar em perigo? A gente vê, por exemplo, hoje as moças, elas usam, por exemplo, né, certas roupas que acabam levando isso a um assédio, até alguns crimes, por exemplo. Essa semana eu estava vendo uma reportagem a respeito dos lugares mais perigosos onde as mulheres são assediadas. Existe uma estatística, existe um comportamento, existe lugares, mas o que acontece? As pessoas não ligam. Nós temos aí, né, divulgação aí de que a cada minuto uma mulher é violentada, cada minuto, mas não se toma providência, porque existe estatística. Olha, esse tipo de procedimento aqui favorece, esse lugar aqui favorece, mas continua lá agindo daquela maneira, continua naqueles lugares. Assim somos nós somos selados espiritualmente. Então tem lugar que é lugar de risco, tem comportamento que é comportamento de risco, mas as pessoas, elas agem como se isso não valesse nada. Sabe o que vai valer a sua virgindade espiritual? A sua salvação. A sua salvação. A sua salvação. Diga para quem está do seu lado, fala: a sua salvação. Por isso que a Bíblia fala: olha, você precisa se vestir com vestes nupciais. Você precisa se vestir com veste, espiritualmente falando. Então a gente tem que estar vestido sempre de crente, para ninguém confundir a gente, porque às vezes a pessoa confunde você. A pessoa vem com uma conversa para cima de você, porque ela não percebeu que você é crente. Então ela vem. Agora, se ela souber que você é crente, ela já vai. Se ela souber que você é virgem, ela já vai. Mas às vezes o nosso comportamento não mostra isso, e as pessoas às vezes são meio desapercebidas. Tem uns que são meio desconexos, às vezes não percebe e vem falar para a gente uma conversa errada. Então a gente precisa avisar a pessoa, falar: escuta, olha, eu sou virgem espiritualmente, eu sou crente, eu tenho algo a guardar, vão rir de você, vão debochar de você, e daí? Estes serão os que não vão ser salvos. Dentro da igreja vai ter gente que vai rir de você. Por isso que eram 10. E por isso que das 10, quantas foram salvas? Porque as outras riam. Olha só, eram 10. Aí elas saíram. Então veja que as 10 eram virgens. Aí a Bíblia fala assim, olha, no capítulo 25, ó: tomando as suas lâmpadas, saíram a se encontrar com o noivo. Então, eram 10 virgens, e cada uma tinha a sua lâmpada. E elas saíram para quê? Para encontrar com o noivo. Olha só, parece que está tudo igual. Parece que está tudo certo. O que significa a lâmpada? O Salmo 119 fala o quê? Que a palavra de Deus é como lâmpada para os nossos e luz para o nosso.
Então a lâmpada significa o quê? A palavra de Deus. Então nós precisamos ser virgens. No falar, no andar, no agir, precisamos ser virgem. E nós precisamos ter lâmpada. Palavra de Deus nós precisamos ter. Não é isso, pessoal? Então elas eram virgens e elas tinham a palavra. Mas olha que coisa interessante, ó. Aí a Bíblia fala, 5 dentre elas eram nécias. Então por que elas eram nécias? Não é porque elas não eram virgens, elas eram separadas. Não é porque elas não tinham lâmpadas. O que faziam elas ser nécias? O que fazia, olha lá, versículo 3, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Está vendo aí? Então veja que o que fazia a diferença entre as virgens era o azeite. Todas elas tinham uma lâmpada, todas elas tinham uma palavra de Deus. Todo mundo aqui tem Bíblia, não tem ninguém aqui sem lâmpada, tem? Tem, pega a sua Bíblia, pega. Eu falo, eu tenho a lâmpada. Fala, eu sou virgem e eu tenho a lâmpada. Mas aí a Bíblia fala que o que diferenciava a nécia é que a virgem que tinha a lâmpada, ela não tinha reserva de ar. Na lâmpada ela tinha. Mas ela não tinha reserva. Então a Bíblia fala que, com certeza, essas nécias disseram assim, escuta as outras, escuta, onde vocês vão? Nós vamos encontrar um noivo. Escuta, porque elas viram a diferença. Mas o que vocês estão levando aí? O que é esse negócio aqui? Isso aqui é a reserva. Não estou acreditando. Deixa disso, você acha que vai precisar disso? Não precisa ser tão crente assim também, não é? Então tem gente que debocha da gente, tem gente que debocha de você, tem gente que fala assim para você, não é tanto assim também, também não precisa fazer desse jeito, também, puxa vida, assim também é demais, hein? Sempre tem esses deixa disso. Mas acontece que, veja bem, que elas continuaram. Então eu digo para você, continue orando, continue buscando a presença de Deus, continue sendo debochado, continue sendo diferente, continue sendo exagerado, amém? Pode aplaudir o Senhor. Então a Bíblia fala, olha lá aqui, no versículo de número 4, fala assim, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas... Essa era a diferença. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e a dormir. Então, esse sono aqui, que presta atenção nisso, esse sono que está previsto no Apocalipse, para o tempo da igreja, é normal. Você viu que todas, tanto as prudentes como as nécias, dormiram? Quem viu isso? Viu aí? Dormiram. Então o que fez a diferença não foi elas dormirem, tipo assim, está dormindo, o irmão está dormindo, a irmã, não, nós estamos passando por um período que é terrível, nós estamos passando por um período de sonolência, ninguém está, parece que enxergando, ninguém parece que está vendo um palmo na frente do nariz, e nós precisamos orar, Senhor me revela, Senhor me mostra, Senhor isso aí, é do bem ou é do mal, Senhor me dá revelação. Nós estamos na era da fake news, nós estamos na era da propaganda enganosa, nós estamos na era da mentira. Antigamente tinha o 1º de abril,
Acho que o 1º de abril vai ter que se tornar o dia da verdade, porque a mentira é todo dia. Então a Bíblia fala que essa sonolência é um problema, mas não foi o diferencial. Todas elas dormiram. Dá um empurrãozinho no teu irmão, fala assim: não dorme profundamente não. Não dorme profundamente não. Você já teve aquela noite assim que você fala: puxa, eu não consegui dormir. Na verdade você dormiu, mas foi aquele sono rebatido. Pois é, irmão, nós temos que fazer isso. Nós temos que ter esse sono rebatido, porque não dá para dormir. Não dá para dormir completamente. Não dorme, não dorme, não dorme, não dorme. Não dorme. Mas a Bíblia fala que elas dormiram, porque Jesus estava demorando. E como alguns pensam, Jesus está demorando. Mas aí, houve um grito: o noivo chegou. O noivo está aí. Então a Bíblia fala que vai haver esse alarido, a trombeta vai tocar. E aí todas elas levantaram, todas elas acordaram. Vai haver, irmãos, nos últimos dias, vai haver um despertamento no meio da igreja. Vai haver. Mas aí sabe o que vai acontecer? As virgens que foram prudentes vão se sentir prontas. E as virgens que não foram prudentes vão se sentir despreparadas. Uma coisa é ser virgem, outra coisa é estar pronto. Virgem nós somos. Nós só precisamos garantir agora estarmos prontos. Porque olha, a outra era virgem também, mas estava despreparada. Porque faltou o quê? O azeite. Mas elas não tinham? Tinham, não o suficiente. Não o suficiente. Fala aí, não o suficiente. É o suficiente o que você tem? Você acha que dá? Tem gente que fala assim: dá para o gasto. É pouco, porque vai gastar. Se dá para o gasto, vai gastar. Pastor, eu estou no meu limite, hein? Então você precisa se cuidar. Pastor, eu estou num desânimo. Presta atenção, que Deus está falando conosco. É salvação. Não é dinheiro não, não é emprego não. Não é carro novo. Esse ano eu vou deixar passar. O ano que vem eu faço uma campanha para Deus me dar uma casa nova. Não, não é casa não. Nós estamos falando de salvação. Percebe isso? Então eles disseram assim: socorro! Aí aquela pessoa que ria, aquela pessoa que falava não é tanto assim, agora vem e fala assim: escuta, me empresta um pouco. E aí o que as prudentes, e isso é prudência, o que a prudência nos ensina? Não dá para emprestar essas coisas. Empresta dinheiro, empresta o carro, empresta o violão, não da igreja, o do Fausto. Empresta o sapato, empresta o que você quiser, mas com respeito à fé, não dá para emprestar, porque quem emprestar também vai ficar. Se a mãe quiser emprestar para os filhos, vai ficar. Se a esposa quiser emprestar para o marido, vai ficar. Se o marido quiser emprestar para a esposa, vai ficar. Se o pai quiser emprestar para os filhos, vai ficar. Se o irmão quiser emprestar para o irmão que é um querido, vai ficar. Prestou atenção? Não dá para emprestar. Tem que ter. Para a gente finalizar, as virgens são os crentes, é a igreja. As nécias que não tinham azeite suficiente, diga suficiente. As prudentes é que tinham azeite na lâmpada e nas vasilhas, diga vasilhas, tinha reserva. E o azeite, o que significa o azeite? O azeite significa, por exemplo, o Espírito Santo.
O azeite significa na prática, por exemplo, o símbolo do Espírito Santo. Por quê? Porque o azeite significa o perfume. Qual é o seu perfume? Você precisa ter reserva desse perfume. Esse perfume não pode acabar. Você precisa cheirar ovelha. Você precisa cheirar Espírito Santo. Você precisa cheirar paz. Você precisa cheirar coisa boa. Você tem que ter um cheiro agradável. As pessoas precisam querer chegar perto de você e dizer assim: deixa eu tirar um cheiro, peraí, que o seu cheiro me acalma, o seu cheiro faz bem, porque o seu cheiro precisa ser o cheiro do Espírito. Você tem que entrar e tem que exalar toda a casa, toda a casa. O seu cheiro tem que ser bom. Cheiro de Deus, cheiro de paz, cheiro de alegria. O Espírito Santo, a reserva do Espírito Santo significa combustível. Nós temos que ter o Espírito Santo para poder queimar. Tem que ter combustível. Sabe quando você anda com o teu carro de olho na reserva? De olho, para com isso. Tem gente que fala assim: não, eu espero ir até quase na reserva para eu poder colocar. Por que você não muda? Por que tem que passar esses riscos? Não é melhor você estabelecer o meio? Não é a mesma coisa? Em vez de você estabelecer lá embaixo, estabelece o meio. Passa a partir do meio. A hora que chegar no meio eu ponho. A hora que chegar no meio eu ponho. Por quê? Porque aí você tem reserva. Agora, se você já põe na reserva, você não tem nada. Assim é na fé. Você tem que ter combustível. Você tem que ter paciência. Você tem que ter condição emocional. Você tem que ter combustível. Senão você perde a cabeça. Senão você faz o que não deveria fazer. Você tem que ter reserva, reserva do Espírito Santo, reserva de Deus. Você tem que estar pronto para tudo. E diante de tudo, prevalecer. Amém? Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. O azeite é simbolismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é simbolismo do unguento, do bálsamo. Você não pode se chatear. Estou tão chateado com o irmão, estou tão chateado com o meu marido, tão chateado. Falta de azeite. Falta de azeite, porque quando as pessoas te machucarem, você precisa ter azeite, você precisa ter o Espírito Santo para ele te curar. Para você parar de ficar chateado, parar de ficar chateada, parar de ficar chorando nos cantos, parar de ficar emburrado, parar de ficar vivendo essa situação amarrada, dolorido. Ai, estou ferido, que ferido? Cadê o Espírito Santo? Cadê a reserva? Você precisa ter o Espírito Santo cura. Não tem ninguém na igreja que apanhe mais do que o pastor. Não tem. E a gente tem que estar curado todo dia. A gente tem que estar rindo todo dia. A gente tem que estar pregando todo dia. E quem que faz isso? É o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. O Espírito Santo tem o simbolismo do óleo, do azeite. O azeite impermeabiliza. Sabia que ele serve para impermeabilizar? Praga alguma, seta maligna nenhuma. É bater e sair. Feitiço nenhum, maldição nenhuma. Nada pega. Por quê? Porque o Espírito Santo tem reserva. Tem reserva na botija. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar.
Pastor, mas e o olho grande? Diga para a pessoa: você vem contra mim, contra o seu olho grande, que eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Não tem olho grande para quem tem reserva. Não tem inveja para quem tem reserva. Sinta-se impermeabilizado pelo Espírito Santo. O óleo serve para conservar. O azeite serve para conservar. A reserva é para que a gente seja conservado. Acerte sua velocidade. Sabe aquela pessoa que sai afoita e produzindo e daqui a pouco já está parando, desanimando. Certo passo. Põe o teu passo no compasso. E vai caminhando de glória em glória. Não para, não diminui. Quem põe a mão no arado não olha. Se conserva, conserva na oração, conserva na consagração, conserva no jejum, conserva na presença de Deus, conserva a tua vida, conserva a velocidade, conserva a leitura da palavra, conserva tudo, não tira nada. Ande com o tanque cheio. Presta atenção que eu vou encerrar. O sangue de Jesus nos purifica de todo, mas o Espírito Santo nos conserva longe de todo o pecado. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Viu o que Jesus disse? Você entendeu agora? Jesus disse assim: entrai pela porta estreita. Porque é pela porta estreita e pelo caminho estreito que você vai conseguir chegar no céu. Larga é a porta e largo é o caminho que nos leva a toda a perdição. Ele disse: eu sou a porta. Está escrito na palavra que Ele tem na mão a chave que abre todas as, e a porta que Ele abre ninguém, e a que Ele fecha ninguém. E lá em Apocalipse está escrito assim para vocês: que põe diante de ti uma porta aberta. Passe por ela. Entre por ela. E viva no gozo do Senhor. Precisamos ser bons. Diga assim: eu preciso ser bom. Eu preciso ser capaz. Fala, eu preciso ter responsabilidade. Fala, eu preciso prestar atenção em quem está perto de mim, para eu poder apresentar Jesus. Fala assim: eu preciso permanecer virgem. Eu preciso ter a lâmpada na mão. E preciso ter reserva na botija. Reserva na botija. Reserva na botija. Quantos nesta noite que desejam a salvação e que estão caminhando para ela, buscando Jesus para poder alcançar a salvação, mas que ainda não tiveram a oportunidade de entregar sua vida, de ser batizado? Quantos nesta noite querem entregar a vida para Jesus? Levanta a sua mão, quero orar pela sua vida. Quantos nesta noite? Quantos nesta noite? Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus?
Se tiver, dá um sinal assim, fala: pastor, eu preciso, não quero, eu preciso ser salvo, pastor. Vou fazer uma pergunta para você. Você é de casa, e às vezes você pode falar assim: pastor, o que vão falar de mim? Não interessa, sabe? Não interessa não. Interessa você com Deus, interessa você trabalhando pela sua salvação. Quantos aqui nesta noite que percebem que estão assim com a reserva do Espírito Santo um pouco baixa e que está precisando renovar, que está precisando se abastecer? Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Deus me mostrou muita gente. Vamos ver se nós vamos ter muita gente. Quantos nesta noite, quantos venham? Mas só vem se tiver mesmo. Não venha por vir não, só venha se tiver. Venha para cá. Venha, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, venha para cá. Senhor, eu preciso me abastecer, Senhor. Eu preciso me abastecer. Talvez o momento que você está passando é um momento difícil que fez você gastar muito da sua reserva, fez você comprometer muito daquilo que você tinha e a reserva baixou, porque é assim, quando a gente pega uma subida, às vezes a gente acelera muito e aí o combustível a gente acaba vendo o ponteiro do combustível assim baixando. De repente você passou aí por um momento e você precisou ter muita paciência, você precisou buscar muita mansidão e você acabou se sentindo aí um pouco fragilizado, Espírito Santo. E hoje é dia de você se reabastecer. Hoje é dia de você buscar Deus. Hoje é dia de você falar para Deus: Senhor, enche aqui, Jesus, enche aqui. Oh meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, quantos aqui estão passando por um período assim de muito cansaço, de uma sonolência física muito grande? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pastor, estou com o meu corpo até doído, pastor, de um cansaço espiritual, uma pressão sobre a minha vida. Vem aqui para frente, eu quero orar por você. Isso, venha aqui para frente, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, esse culto começou, meu Deus, de uma maneira tão linda, e nós fomos devagarzinho vendo, meu Deus, através da oração e através dos louvores, o Senhor trabalhando, meu Deus, nos nossos corações. Havia uma pressão tão grande aqui quando o culto começou, Deus. Havia uma revolta das trevas quando o culto começou, Deus. Havia, meu Deus, aqui, Senhor, uma pressão espiritual sobre nossas vidas. O diabo estava enfurecido, meu Deus. Mas agora nós sabemos por quê, meu Pai. Nós sabemos por quê, meu Deus. E nós sabemos, meu Pai, que estas vidas que estão aqui no altar são preciosas para Ti, Senhor. E o inimigo, meu Deus, estava trabalhando, o inimigo estava, meu Deus, perturbando, meu Senhor, para que estas pessoas, meu Pai, não pudessem ouvir a Tua palavra, não pudessem louvar o Teu nome, não pudessem tomar a atitude que elas estão tomando aqui, meu Deus, nesta hora. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, vem agora, Senhor, segundo, ó Deus, a circunstância de cada um, Pai, a pressão que cada um está vivendo, o momento que cada um está vivendo, meu Deus, nós te pedimos, venha, Senhor,
e renova, Pai, as forças dos teus servos. Renova agora na força e no poder do teu Espírito Santo, meu Deus. Pai querido, eu te peço para que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que este coração possa, meu Deus, sentir paz. A paz, meu Deus, que o mundo não tem. A paz, meu Deus, que ninguém pode comprar, mas a paz que somente, meu Deus, a tua casa, somente Jesus Cristo pode nos conceder, meu Deus. Em nome de Jesus, toma teu povo que aqui está, Senhor. Alguns, meu Deus, que estão com as vasilhas vazias, Pai, e estão precisando, meu Deus, de que o Senhor possa transbordar do teu Espírito Santo, meu Deus, assim como o Senhor fez, meu Deus, na casa daquela viúva, e ela foi tomando as vasilhas, e foi enchendo, até que nenhuma mais, meu Deus, tivesse para poder, meu Senhor, encher do teu azeite, Pai. Então em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, vem encher todos os vazios, meu Deus, do coração, Pai, todas as dúvidas, meu Deus, da alma, Pai. Oh Jesus querido, onde houver aqui uma fraqueza, onde houver aqui, Senhor, eu te peço, meu Deus, uma depressão, meu Senhor, onde houver, Pai, eu te peço aqui agora, Senhor, derrama, Pai, de ti, Senhor, derrama do teu Espírito Santo, derrama do teu favor, derrama do teu bálsamo, derrama do teu unguento, cura as feridas interiores, cura, Senhor, as mágoas, cura, meu Deus, os ressentimentos, cura, meu Deus, os lugares que foram afligidos, cura, Senhor, agora, meu Deus, todas aquelas situações que ficaram inflamadas, meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa tomar conta dos pensamentos, Pai, que o teu Espírito Santo possa fortalecer esses passos, Deus, que o teu Espírito Santo possa gerar vida, a vida que vem do alto, a vida que vem do céu, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa trazer vigor, que o teu Espírito Santo possa trazer força, meu Deus, força para continuar, força para perseverar, força, meu Deus, para ir para a luta, ir para a guerra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque, Pai, às vezes tem uma guerra para guerrear, meu Deus, mas não há mais força para lutar, Senhor. Então, meu Deus, eu te peço, estenda a tua mão, Senhor, e capacita, tira agora todo o desânimo, Senhor. Nós repreendemos agora o desânimo da sua vida, nós repreendemos agora todas as derrotas da sua vida. Está cansado de derrota, né? Está cansado de derrota, não é? Está cansado de lutar, não é? O Espírito Santo está me falando aqui do seu cansaço, do seu abatimento, mas o Espírito Santo vai te renovar, o Espírito Santo vai te fortalecer. Eu sei que Ele está derramando sobre a tua vida agora. Eu sei que Ele está derramando no seu coração agora. Receba o Espírito Santo na sua vida. Receba o poder de Deus na sua vida. Aleluia. Jesus disse isso para eles: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba o poder do Espírito Santo.
Receba. Eu sei que você está sentindo aí agora algo diferente, um calor diferente, um fogo diferente. Tem um fogo sobre você aí agora. Tem uma presença sobrenatural sobre você aí agora. Aleluia. É o Espírito Santo te renovando, é o Espírito Santo te capacitando, é o Espírito Santo te dando sabedoria, é o Espírito Santo te mostrando a saída, é o Espírito Santo te botando de pé, é o Espírito Santo fazendo com que derrame do céu sobre você o poder que vem do Altíssimo. Receba o Espírito Santo agora sobre você. Receba o Espírito Santo, seja renovado, seja transformado, seja transformado. Aleluia. Receba um perfume novo sobre você. Receba o aroma agradável do Senhor. Receba o bom cheiro de Cristo, aleluia, sobre a tua vida nesta hora. Receba, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, derrama do teu bálsamo, derrama do bálsamo, meu Deus, que era conhecido como bálsamo de Gileade, meu Pai. Receba agora, receba a cura, receba a renovação. Todas as setas malignas que estavam cravadas sobre a sua vida estão sendo retiradas por Jesus Cristo. Aleluia. Toda maldade, toda ferida, todo mal, toda palavra, aleluia, tudo aquilo que te abalou, Jesus está tirando de sobre si. Aleluia, aleluia, aleluia. Está escrito, Ele levou sobre si. Aleluia. Jesus está tirando de você. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Seja aliviado, seja aliviado, seja aliviado, seja aliviado, seja aliviado. Seja aliviado, seja aliviado, aliviado. Receba do Senhor, receba do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Toca, meu Deus, toca aqui, Pai. Meu Deus, nós te pedimos, Pai, por estas vidas, Senhor, que se entregaram no altar, meu Deus. Nós te pedimos por estas mãos, meu Deus, que foram erguidas, Pai. Te pedimos por estas almas, Senhor, que estavam perdidas, mas que agora, Senhor, estão sendo tocadas, ó Deus, e elas estão aqui diante do teu altar, recebendo as promessas do Senhor sobre ela, Pai. E nós te pedimos que todo o peso das trevas, toda aliança do mal, meu Deus, que elas fizeram um dia de forma consciente ou até mesmo inconsciente, Deus, todas as alianças caiam por terra agora, Senhor, mas que sobre elas venha a aliança do sangue de Jesus Cristo, a aliança do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos agora, estenda as tuas mãos, Senhor, e venha fortalecê-los na fé, porque agora, meu Deus, eles já não estão mais, meu Senhor, à deriva, já não estão mais perdidos, mas agora eles te encontraram, Deus, agora eles te acharam, agora eles estão, meu Deus, nas tuas mãos, Senhor, eles estão debaixo do teu poder, da tua palavra, debaixo da tua presença, debaixo, meu Deus, da proteção da tua igreja, meu Pai. E eu quero que a igreja diga comigo, diga: Senhor meu Deus e meu Pai, escreve o nome deles junto com o nosso no livro da vida, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Você é salvo,
Você é diferente. Você é diferente, 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 diferente. Aleluia. Reconhece, fala, eu sou diferente. Fala para quem está perto de você, fala, você é diferente. Diferente. Levanta a tua mão assim para o céu. Meu Deus, nós temos agora, Pai, por causa da tua palavra, nós temos agora uma semana para a gente poder experimentar, para ver se a tua palavra realmente foi guardada no nosso coração. Nos ajuda, Deus, para que a gente possa colocar em prática tudo isso que o Senhor falou aqui para nós, em nome de Jesus, que nós possamos praticar, meu Deus, a bondade e a misericórdia, que nós possamos estar atento a tudo que tiver ao nosso redor, a fim de que a gente possa apresentar Jesus a todas as pessoas que necessitarem. Meu Deus, capacita cada um nos seus desafios, meu Deus, que eles possam superar as expectativas por causa da tua palavra, Senhor, meu Deus, e que cada um se guarde, que cada um guarde o selo do Espírito Santo, que o maligno não toque, Senhor, que a graça de Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença de Deus seja agora, meu Deus, na manifestação do Espírito Santo sobre a vida de cada um, Pai, para que o teu Espírito, meu Deus, possa conduzi-los, movê-los, agora e para todo sempre. Aquele que crê e recebe, diga comigo amém, bem forte para Jesus agora. Uma ótima semana, Deus abençoe, coloque em prática, deixa Deus te usar, deixa Deus te abençoar. Sangue de Jesus está sobre a tua vida, o Espírito Santo foi derramado na sua vida, você tem muito para poder oferecer, muito para poder fazer. Dá um abraço no irmão, vá em paz, em nome do Senhor Jesus.